Ele era o terror das defesas, um raio em campo, capaz de transformar metros em segundos. Gareth Bale não corria, ele desaparecia diante dos olhos dos adversários, um verdadeiro papaléguas que parecia jogar em outro ritmo, em outra dimensão. O marcador piscava e ele simplesmente já não estava mais lá. No auge, foi capaz de desafiar a lógica, decidiu finais, marcou gols impossíveis e se tornou símbolo de uma geração. Na Inglaterra ele foi sensação, no Real Madrid ele fez história, foi um grande parceiro de Benzema e Cristiano Ronaldo, mas ao mesmo tempo construiu uma relação estranha com o próprio futebol. Para alguns, um gênio incompreendido, para outros, um craque que simplesmente desistiu antes da hora. Do herói das arrancadas lendárias ao jogador que, no fim, parecia ter trocado o futebol pelo golfe. Essa é a trajetória de Gareth Bale, o craque que brilhou como poucos, mas que no fim preferiu outro esporte. Here I come. Oh, here I come. Oh. Vem-se embora aqui pela esquerda. Bale na velocidade. Bale ganhou na velocidade. Bale, golaço! Gareth Frank Bale nasceu em 16 de julho de 1989, em Cardiff, capital do país de Gales. Um garoto criado em uma cidade marcada pela paixão pelo rugby, mas que desde cedo mostrou que sua corrida não tinha nada de comum. Filho de Frank e Debbie Bale, ele cresceu em Whitchurch, um distrito tranquilo de Cardiff, onde começou a brincar com a bola nos parques e logo chamou a atenção na escola por um detalhe impossível de ignorar: sua velocidade. Ainda criança, Bale não era só rápido, ele era diferente. Nos jogos da Whitchurch High School, professores relatavam que o garoto parecia um atleta de outra categoria. Corria muito rápido mesmo sem treinamento. Jogava futebol, praticava rugby, hóquei e atletismo, mas o futebol era onde sua explosão natural fazia mais estragos. Com apenas 9 anos, ele foi observado por olheiros do Southampton, que logo o levaram para a academia do clube. Aos 16 anos, ainda um adolescente magro e tímido, Bale já estreava no time principal, se tornando o segundo mais jovem da história do Southampton a jogar profissionalmente. Não demorou para mostrar sua marca registrada, um lateral esquerdo que parecia ter motor de velocista. Naquela época, ainda jogava recuado, mas já era evidente que a lateral não seria suficiente para conter o que ele tinha. Aos 17 anos, marcava seus primeiros gols de falta, demonstrando uma técnica rara em alguém tão jovem. Era claro, o garoto de Cardiff não só corria como ninguém, mas também tinha talento para decidir. Na temporada 2006-2007, em 43 partidas ele fez 5 gols e deu 12 assistências. Com isso, o garoto começou a chamar a atenção de várias equipes grandes da Inglaterra, e aos 18 anos de idade, Gareth Bale trocou o Southampton pelo Tottenham Hotspur. O clube de Londres desembolsou cerca de 10 milhões de libras por aquele garoto galês orelhudo que impressionava pela velocidade e pelas batidas de falta. Mas no início, a trajetória não foi simples. Bale chegou como lateral esquerdo, mas enfrentou uma sequência pesada de lesões no tornozelo, que frearam seu desenvolvimento logo em sua primeira temporada no clube. Mas o ponto de virada aconteceu em 2010 e 2011, numa noite europeia que mudaria sua carreira para sempre. A fase de grupos da Champions League colocava o Tottenham diante da Inter de Milão, os então campeões da Europa. O Tottenham perdeu aquele jogo, mas o duelo entrou para a história pelo que o Gareth Bale fez em campo. Com apenas 35 minutos de jogo, a Inter já vencia por 4-0 com um jogador a mais em campo. Estava sendo um verdadeiro massacre dentro do Giuseppe Meazza, mas no segundo tempo, o mundo viu um jovem galês se tornar o grande protagonista. Foi uma das atuações mais devastadoras em uma partida de Champions, e ele aposentou o lateral brasileiro Maicon com suas arrancadas. O Tottenham viu seu jovem galês marcar 3 vezes no segundo tempo. O primeiro gol surgiu do campo de defesa. Bale up against Maicon, away from him, away from Zanetti. First time Bale's really stretched his legs, and what a goal! Magnificent run from Gareth Bale. Tottenham suddenly spring to life early in the second half. Depois, de novo do campo de defesa, ele roubou a bola do Maicon e isso aconteceu. There by Bale. He gets his foot in there, and Bale suddenly now is in space. Robbie Keane racing forward to get up with him. Oh, and he didn't need him! Stunning strike from Gareth Bale. Late in the day. O jogo já estava no final, mas ainda sobrou tempo para fazer mais um após a jogada de Aaron Lennon. Adding respectability to the scoreline here.
Maybe time for a third. It's Bale! It's a hat-trick! What an incredible finish to the match! A partida terminou em 4-3 para a Inter de Milão, mas os jornais no dia seguinte só falavam das arrancadas, das 3 finalizações precisas e do passeio para cima do Maicon, o melhor lateral direito do mundo naquela época. Aqueles 45 minutos transformaram Gareth Bale em uma estrela global. O jogo de volta na fase de grupos em Londres também foi especial para ele. Ele não marcou, mas fez talvez uma das exibições mais completas da sua carreira. Foram assistências, dribles, corridas devassadoras e um domínio absoluto sobre a defesa italiana. Foi ali que ele consolidou a fama de jogador imparável em campo aberto. Bale at 21 to have such a very bright future, and he knows all about discomforting Maicon. Oh, it's Crouch! Gareth Bale trying to take charge again. Switches on the afterburners. Bale and Crouch to make it. Maicon couldn't get close to Gareth Bale. Tapool doing the organising back there for Tottenham, and Gareth Bale's away again, flying forward, looked over his shoulder. Pavlyuchenko, there's a blunder. There to make certain the victory. Gareth Bale comes to the fore once again. O mundo percebeu que estava diante de um jogador que unia velocidade sobrenatural com potência física e chute certeiro. Ball by Shawcross. This is Lennon. Where's he going with it? He's looking for Gareth Bale! Oh, what a strike! What an absolute beauty! 2 for Bale from opposite ends. Em 2010 e 2011, foram 41 partidas, 11 gols e 10 assistências de Bale na temporada. Aí no ano seguinte, ele já não era mais uma promessa. Se tornou um dos nomes mais temidos da Premier League. Dribles longos, corridas imparáveis, chutes de fora da área. O Tottenham se tornou dependente dele. E cada jogo parecia mais uma vitrine para mostrar ao mundo o papaléguas que estava pronto para algo maior. Ele começou a jogar mais para o ataque, carregando a equipe. No Tottenham, ele ainda jogava pelo lado esquerdo, e a equipe nunca havia visto algo parecido. A cada jogo, Bale parecia carregar o clube inteiro nas costas. Entre 2012 e 2013, sua transformação foi definitiva. Ele viveu seu auge no Tottenham e acumulou gols de todos os jeitos. Foram 44 partidas, 26 gols e 10 assistências. Muitas vezes, o Tottenham parecia limitado, sem recursos para competir com os gigantes da Inglaterra. Mas bastava uma jogada, um lampejo e Bale resolvia sozinho. Foi eleito o melhor jogador da Premier League ao mesmo tempo em que conquistava uma aura insana. Ainda jovem, Bale se destacou por cobranças de falta violentas e precisas, além de, claro, diversas jogadas individuais. Now Gareth Bale with Defoe ahead, acting as decoy. Bale allowed to run, it's a brilliant finish! Gareth Bale! It is Gareth Bale! An incredible start to this match! Of concentration. Bale it is, continuing his rich vein of scoring. Kyle Walker. Gareth Bale, he can shoot here. And now Spurs can counter. Defoe on the dash. Bennett got some of it. Bale got it back. Adebayor alongside. Bale will score himself. Then Defoe. Bale. The acceleration to get away from the challenge of Tete. There's danger here for Norwich. What a magnificent finish. What a fantastic goal. It's Gareth Bale. Just fly on. Carroll gives it back to Bale, which isn't the daftest thing to do because of shots like that. Right here, picked out Bale. Shaw's allowed him inside. Goes for it. Bale's got the angle this time. Oh, what a goal. O torcedor sabia, se o galês acelerasse, nada poderia pará-lo. E foi nesse auge, vestindo a camisa 11 dos Spurs, que ele deixou claro ao mundo que estava pronto para algo maior. E esse destino inevitavelmente levava a Madrid. Es un sueño para mí jugar para Real Madrid. Gracias por esta gran acogida. ¡Hala Madrid! Foram 101 milhões de euros, uma cifra absurda para a época, que fez de Gareth Bale o jogador mais caro da história do futebol naquele momento. Ele chegava a um elenco estrelar para dividir o protagonismo com ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E com isso, muitos duvidaram. Será que o garoto galês aguentaria o peso de ser um galáctico? A resposta veio logo na sua primeira temporada. Na final da Copa do Rei contra o Barcelona, Bale protagonizou um dos lances mais icônicos da história recente do Real Madrid. A partida estava empatada em 1-1 e estava a caminho da prorrogação, até que o galês arrancou do meio de campo, passou por fora de Bartra, correndo pelo lado de fora do gramado e o estádio foi a loucura. Bale
velocidade e vai ganhar do Bartra. Bale ganhou na velocidade, Bale, golaço! Golaço! Bale marcou o gol do título e foi aí que surgiu o apelido de Papaléguas. Mas ele não pararia por aí. Na final da Champions League de 2014 contra o Atlético de Madrid, foi o Bale que marcou o gol da virada na prorrogação, selando a conquista da tão sonhada La Décima. De promessa inglesa, ele passou a ser o herói europeu. Bale mostrou que não estava ali para ser apenas coadjuvante de Cristiano Ronaldo, mas para escrever seus próprios capítulos de glória. Foram alguns momentos memoráveis com a camisa merengue, mas os anos seguintes seriam uma montanha-russa. Enquanto suas lesões o perseguiam, Bale ainda foi decisivo em momentos gigantescos. Talvez o maior de todos tenha sido em Kiev, na final da Champions League de 2018 contra o Liverpool. Entrando no segundo tempo, o camisa 11 marcou um dos gols mais espetaculares da história das finais. O Liverpool havia empatado o jogo aos 55 minutos, mas 4 minutos depois, Gareth Bale entrou em campo e isso aconteceu. Ajeita na coxa Marcelo, cruzamento, minha nossa! E no final, ele ainda marcou mais um depois de um frango histórico do goleiro Karius. O Real venceu por 3-1 e o galês marcou 2 gols na final. Mas se em campo ele entregava magia, fora dele a relação começou a rachar. Lesões constantes, polêmicas com a imprensa espanhola e a sensação de que Bale nunca se adaptou totalmente à vida em Madrid. Em 5 anos na Espanha, ele não falava nada de espanhol. Bale ficou surpreso ao saber que Buenos Dias era bom dia em espanhol. Fora isso, a relação com Zinedine Zidane também se desgastava, e a torcida começou a vê-lo mais como um problema do que solução. Ele se tornou um homem aparentemente distante, frio e muitas vezes alheio ao que acontecia no Real Madrid. In the press conference, someone said I disrespected England. They're entitled to their opinion. I really don't care what they say, to be honest. If they feel they have the better squad, good for them. Where do you get your motivation to play every game on the highest level on earth? The dragon on my shirt. That's all I need. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. For Wales, speaking of which, it's Gareth Bale on the ball. It's Gareth Bale shooting! And Gareth Bale scoring! Gareth Bale sempre foi um personagem dividido. Em Madrid, muitas vezes visto como frio, distante, até desinteressado, mas bastava olhar para sua relação com o país de Gales para perceber outra faceta, a de um homem que carregava sua nação como se fosse uma coroa. Para muitos galeses, Bale não é apenas um jogador, é um verdadeiro príncipe de Gales. Sua origem humilde em Cardiff mudou esse vínculo. Diferente de outros craques que cresceram sob holofotes, Bale era o garoto simples que sonhava em representar o dragão vermelho, e quando vestia a camisa da seleção, algo mudava. O mesmo jogador criticado na Espanha por indiferença se transformava em líder, guerreiro e inspiração para todo um povo. O ponto alto dessa devoção veio em 2016, na Eurocopa da França. Gales, um país sem tradição no futebol moderno, chegou até a semifinal, eliminando a poderosa Bélgica no caminho. E quem foi o símbolo dessa epopeia? Gareth Bale, com 3 gols na competição e muito carisma. Assim, ele colocou sua pequena nação no mapa do futebol mundial. Foi um conto de fadas que uniu gerações inteiras de galeses em torno de um só nome. Mas a história não parou por aí. Em 2022, Bale voltou a ser decisivo ao classificar Gales para uma Copa do Mundo pela primeira vez em 64 anos. Uma façanha histórica, que transformou cada chute, cada corrida, em um ato de devoção nacional. O hino galês ecoava mais alto porque Bale o cantava como quem defende sua própria família. Foi ele que marcou o único gol da equipe no Mundial contra os Estados Unidos. He scored some very important goals in his time. And he scored another! De volta aos clubes, as lesões se tornaram sua sombra. Temporada após temporada,
Bale passava longos períodos no departamento médico, enquanto a equipe lutava por títulos. E foi nesse contexto que uma cena caiu como uma bomba em Madrid. Em 2019, o galês foi flagrado jogando golfe no mesmo dia em que o Real disputava um jogo de pré-temporada. E isso aconteceu outras vezes, até mesmo em partida de Champions. E o jogador justificava o desfalque com lesões. Para muitos, aquilo era mais do que falta de profissionalismo, era um desrespeito. A imagem correu o mundo e reforçou a percepção de que Bale parecia mais interessado em tacos e greens do que em bolas e estádios. A situação explodiu de vez quando, meses depois, ele celebrou com sua seleção exibindo uma faixa que dizia Gales, Golf e Madrid, nessa ordem. Primeiro o país, depois o hobby e só então o clube que lhe pagava milhões. Foi a gota d'água para os torcedores merengues, que sentiram que Bale havia virado as costas para Madrid. A relação nunca mais seria a mesma. E no entanto, essa é a dualidade de Gareth Bale. O mesmo jogador que foi decisivo em 4 Champions League, que fez gols em finais, que correu como um raio e decidiu partidas com a camisa branca, também foi o mesmo que parecia não se importar com a pressão de ser um símbolo do clube. Para ele, o futebol era profissão, mas nunca a paixão absoluta. O golfe sim, parecia trazer a calma e o prazer que o Santiago Bernabéu não conseguia oferecer. No fim, Bale deixou o Real Madrid como uma figura paradoxal. Foram 258 partidas, 106 gols e 68 assistentes com a camisa merengue. Um gênio capaz de marcar alguns dos maiores gols da história do clube, mas também um personagem enigmático, lembrado pelas vezes em que parecia mais preocupado com o campo de golfe do que com uma semifinal europeia. Um papaléguas que correu como poucos no auge, mas que, quando desacelerou, deixou claro ao mundo: o futebol nunca foi sua vida inteira. A saída era inevitável, e ela veio na forma de um retorno às origens, um empréstimo ao Tottenham. De volta a Londres, Bale reencontrava o time que havia projetado seu nome ao mundo, mas já não era o garoto explosivo dos anos anteriores. Os dribles em velocidade, a arrancada imparável e a potência pareciam diluídos. Ainda assim, entre altos e baixos, ele conseguiu momentos de brilho, gols importantes e lampejos de genialidade, como se quisesse provar que ainda restava algo daquela lenda que incendiava defesas. Mas o Tottenham daquela época não vivia seus melhores dias, e Bale acabou se tornando mais uma peça de rotação do que o protagonista de antes. Em 2021, ele voltou ao Real Madrid, mas já estava claro, sua história em Madrid tinha acabado. Poucos minutos em campo, uma relação esgotada com a torcida e um semblante de quem já pensava no próximo capítulo. Foi aí então que, em 2022, ele surpreendeu a todos ao assinar com o Los Angeles FC, na Major League Soccer. O cenário mudou completamente. Longe da pressão descomunal da Europa, Bale se encontrou em um ambiente leve, perfeito para seus últimos atos como jogador. E mesmo sem jogar em alto nível de forma constante, ele deixou sua marca, especialmente na final da MLS Cup, onde entrou no fim e marcou um gol dos acréscimos à prorrogação, levando o jogo para os pênaltis e garantindo o título. Era o Bale dos grandes momentos, um homem decisivo quando ninguém mais esperava. Mas a verdade já estava desenhada. As lesões, o desgaste físico e até mesmo a falta de motivação para a rotina de treinos haviam cobrado seu preço. Bale sempre deixou claro que tinha paixões além do futebol, como o golfe, e talvez por isso sua despedida tenha sido tão natural. Em janeiro de 2023, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria, aos 33 anos. Não havia lágrimas nem escândalos, apenas a serenidade de quem sabia ter cumprido seu papel. O fim de Gareth Bale não foi em explosão, mas em silêncio. Um jogador que foi gigante nos momentos que mais importaram, mas que também foi consumido pelas circunstâncias, pelos próprios limites físicos e pela relação desgastada com a crítica. Sua carreira se encerrou longe do Santiago Bernabéu, mas com a lembrança intacta. O galês que decidiu finais, que viveu para os grandes palcos e que, mesmo em queda, nunca deixou de ser um protagonista das histórias mais memoráveis do futebol moderno. Assim, Gareth Bale se despediu dos gramados sem um brilho constante dos primeiros anos, mas com a aura de alguém que sempre apareceu nos momentos mais épicos. É por isso que aquela faixa exibida com orgulho por ele e seus companheiros fez tanto sentido. Gales, Golfe, Madrid, nessa ordem. Fez sentido. Para o mundo foi provocação, para os galeses foi apenas a verdade. Gales sempre viria em primeiro lugar. O futebol para Bale nunca foi sobre dinheiro ou status, foi sobre identidade. E sua identidade sempre esteve ligada àquele dragão vermelho estampado no peito. Se no Real Madrid sua imagem foi marcada por polêmicas, em Gales ele é reverenciado como o herói moderno. Um jogador que poderia ter escolhido viver no conforto da indiferença, mas preferiu lutar para colocar sua seleção entre as grandes. Para os galeses, Gareth Bale não é apenas o papaléguas que encanta o mundo. É o líder que deu a um país pequeno o direito de sonhar grande. E no fim, talvez essa seja a maior verdade sobre ele. Bale correu para o Real Madrid, mas voou pelo país de Gales. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.